Um país que adota uma criptomoeda como moeda oficial, que declarou guerra ao tráfico e às gangues conhecidas como Las Pandilhas, construiu recentemente o maior presídio do mundo, reduziu drasticamente sua taxa de homicídios e que tem um presidente jovem, polêmico e bastante diferente. Acredito que você tenha ouvido falar de alguma dessas notícias nos últimos tempos, correto? Pois então, hoje eu te apresento El Salvador, um pequeno país da América Central que nos últimos anos caiu nas graças da mídia mundial devido aos feitos um tanto diferentes e nada ortodoxos do então atual presidente da República, Nayib Bukele. Ações essas que mudaram os rumos daquele país, que chamou a atenção do mundo e dividiu opiniões. De um lado, temos os que defendem as medidas e ações do governo, alegando que eram necessárias e precisas devido à difícil situação em que o país se encontrava. E do outro, um grupo que acusa o presidente de ditador, de violar os direitos humanos e de maquiar os seus atos para sua autopromoção e dominação do poder. Mas afinal, que país é esse? Quem é Nayib Bukele? O que se passa em El Salvador e por que o mundo está de olho nesse pequeno país? Se você ficou curioso, então fica comigo até o final desse vídeo, porque a gente aqui do canal Mapa Mundi preparou algo especial para te explicar tudo o que você precisa saber sobre este pequeno país da América Central. Então, se você, assim como eu, gosta desse tipo de conteúdo, você está no lugar certo. Clique no botão inscrever-se logo aqui abaixo e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, ok? Feito isso, bora pro vídeo! A República de El Salvador é um país da América Central que limita-se com o Oceano Pacífico a sul, a Guatemala a oeste e Honduras a norte e leste. Sua região oriental fica na costa do Golfo de Fonseca, em frente a Nicarágua. Sua população é de 6,5 milhões de habitantes, sendo o país mais densamente povoado do subcontinente. Já sua área territorial é de 21 mil quilômetros quadrados, fazendo com que El Salvador seja o menor país da América Central continental. San Salvador é a capital e maior cidade do país com 2,1 milhões de habitantes. Lá concentra o governo e toda a estrutura política nacional. Em 1821, El Salvador tornou-se independente da Espanha e logo após entrou na Federação Centro-Americana, obtendo a independência dela em 1839. Enfrentou uma guerra civil entre os anos 80 e 90 que trouxe sérias consequências. El Salvador é uma república democrática representativa presidencial, na qual o presidente é chefe de Estado e chefe de governo. O sistema político adotado por lá é o pluripartidário e possui um judiciário independente do executivo e do legislativo. Apesar de ser o menor país da América Central em termos geográficos, El Salvador possui a terceira maior economia da região. Com PIB per capita de 4,7 mil dólares, o país pertence à faixa de renda média-baixa. A inflação em 2022 foi em torno de 7,2% e a taxa de desemprego em torno de 7%. De acordo com o Banco Mundial, El Salvador ocupa o 86º lugar para se fazer negócios. A língua espanhola é virtualmente falada por todos os habitantes. A maioria da população salvadorenha é católica romana, com 57% da população, apesar do crescimento dos grupos protestantes atualmente com 21%. El Salvador passou por uma forte guerra civil entre os anos de 1980 e 1992. Essa guerra deixou fortes marcas no seu povo, que precisou enfrentar uma pobreza absoluta, o que desencadeou no surgimento do que ficou conhecido como Las Pandilhas, grupos de criminosos organizados que tornaram o país em um narco-estado. Mas esse assunto eu vou te explicar melhor no próximo capítulo. Pobrecitos, como les estamos violando sus derechos en las cárceles. Pobrecitos, como les quitamos la colchoneta. Pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños, cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro... As maras ou pandilhas, termos usados em El Salvador, Guatemala e Honduras, para se referir a gangues de rua, compostas principalmente por jovens do sexo masculino, são facções que compartilham uma identidade comum que abrange
desde formas específicas de comunicação, normas de conduta e expressão cultural até rigorosas. A expansão desses grupos na região do Triângulo Norte da América Central e sua associação com a escalada da violência nas cidades levaram a medidas não apenas nacionais, mas também internacionais, envolvendo as autoridades da região e outros países, notadamente os Estados Unidos. Dessa categoria de organizações criminosas, a Mara Salvatrucha, MS-13, é a mais conhecida, sempre associada a atividades ilegais como tráfico de drogas, contrabando de pessoas, assassinato e extorsão. Ela foi fundada em Los Angeles, nos anos 80, por imigrantes de El Salvador e se espalhou pelos Estados Unidos, América Central e Canadá, ganhando notoriedade por sua extrema violência. Conhecida por sua brutalidade, seus membros geralmente não demonstram medo das autoridades policiais e não são facilmente intimidados. No decorrer das décadas, a MS-13 ganha notoriedade em El Salvador e passa a ser uma força paramilitar se equiparando às forças militares daquele país. As casas tornaram-se protegidas por altos muros com arame farpado e pequenos estabelecimentos comerciais passaram a ter um vigia na porta armado com fuzil. Pegar um táxi era colocar a sua vida em risco. Em 2019, o país atinge um ápice de 100 assassinatos por 100 mil habitantes, ocupando então a primeira posição no ranking mundial como o país mais violento do mundo. Nesse mesmo ano, ocorrem as eleições presidenciais e o então prefeito da capital, San Salvador, Nayib Bukele, concorre ao pleito e é eleito presidente da República com apenas 37 anos. E em 1º de junho, assumiu o comando no país. A partir dali, a história de El Salvador e das pandilhas teria uma mudança significativa. Nayib Armando Bukele Ortiz é um político e empresário salvadorenho, eleito o 43º presidente salvadorenho, com a maioria absoluta sem necessidade de segundo turno, 53,10% da preferência. Ele é o primeiro presidente, desde o fim da Guerra Civil, que não representa nenhum dos dois principais partidos, Arena ou FMLN, que governaram por 30 anos. Bukele é um notável e polêmico político. Em 2023, fizeram uma entrevista com cidadãos salvadorenhos e ele atingiu a absurda taxa de 96% de aprovação de seu governo. Isso se deve principalmente às ações tomadas ao combate à criminalidade adotada por Bukele, que, logo no início de seu mandato, criou o Plano de Controle Territorial, destacando forças policiais e militares para cercar as cidades e conter a atividade das pandilhas como uma estratégia de segurança abrangente para conter a onda de criminalidade. Em uma das ações desse novo plano de combate à criminalidade, a primeira cidade visada foi Soyapango, no leste da capital, uma das áreas mais assediadas pelo crime e por gangues. As Forças Armadas de El Salvador e a Polícia Nacional Civil cercaram o município com 8.500 soldados e 1.500 agentes durante a madrugada do dia 3 de dezembro de 2021. As estratégias do plano deram tão certo que a repressão ao crime organizado foi sua principal bandeira durante os primeiros anos de governo. Bukele reprimiu o crime à mão de ferro, conseguindo através de decretos vários estados de exceções que suspendiam até direitos e garantias individuais previstos pela Constituição. Há relatos de prisões de pessoas em massa sem o devido processo legal e outras prisões por suspeitas de envolvimento com as pandilhas, chegando a ser denunciado na ONU por crimes contra os direitos humanos. Com tudo isso, os índices de criminalidade no país despencaram. Segundo o próprio presidente, o país não teve um homicídio sequer durante o período de maio de 2022 a maio de 2023. Outra medida de Bukele foi a construção de uma penitenciária com espaço para 40 mil apenados, a maior penitenciária do mundo, projetada e construída para receber esta demanda de prisões feitas no país. Bukele conseguiu tirar de circulação todos aqueles que tinham algum envolvimento com as gangues ou com o mundo do crime. Isso fez com que os cidadãos salvadorenhos pudessem voltar a circular livremente pelas ruas do país, sem o medo ou receio de serem vítimas de atos criminosos.
A segurança reinante, somada ao desenvolvimento econômico, fizeram com que a popularidade do presidente Nayib Bukele alcançasse a casa dos 90%, índice inusitado em toda a América Latina e que o leva a uma quase inevitável reeleição em 2024. Devido a essas ações, investidores estrangeiros de grande porte passaram a interessar-se por títulos salvadorenhos. O turismo aumentou e vem crescendo continuamente, sendo que, em 2023, cresceu 54% a mais quando comparado com 2022, e o centro histórico da cidade de San Salvador, outrora tomado pelas gangues, tornou-se um lugar seguro e quase todos os dias, ao cair da tarde, dezenas de pessoas dançam cúmbias e boleros. Mas nem tudo são flores. Bukele tem seus opositores e, entre eles, os defensores de direitos humanos, com acusações que vão desde prisões arbitrárias e torturas até morte sob a custódia do Estado. As medidas tomadas no regime de exceção, com certeza, destoam da ação dos países latino-americanos que praticam a democracia e, por isso, causam perplexidade a todos. Todavia, o presidente salvadorenho se mantém firme nas suas ações, acreditando que seja o melhor para o seu país. Além de medidas na área da segurança, houve outra ação do jovem presidente que despertou a curiosidade do mundo e merece uma atenção nossa, que foi a adoção de uma criptomoeda como a moeda oficial de El Salvador, o Bitcoin. O Bitcoin é o primeiro e mais consolidado criptoativo do mercado. Criado em 2008 pelo então desconhecido Satoshi Nakamoto, a moeda surgiu com o objetivo de romper o monopólio dos sistemas financeiros tradicionais. A sua principal característica é o fato de ser um ativo descentralizado, que, ao contrário das moedas fiduciárias, como o euro e o dólar, dependem de um órgão emissor e de órgão fiscalizador. O Bitcoin, por sua vez, é conseguido através de um processo de mineração digital e não necessita de um órgão central para subsistir. Atualmente, existem mais de 19 milhões de Bitcoins circulando pelo mundo, sendo que o seu total de emissão é de 21 milhões de unidades, ou seja, o ativo é limitado, tornando o Bitcoin um ativo de escassez programada, o que lhe confere o título de um atrativo de muito valor. Bukele, antes de ser presidente, sempre foi entusiasta da criptomoeda e apresentou uma proposta à Assembleia Legislativa que, em 9 de julho de 2021, aprovou o projeto de lei chamado Lei Bitcoin, que estabelece o Bitcoin como moeda de curso legal no país. A notícia é um marco no mundo das criptomoedas, mesmo que o país não seja o mais relevante para o sistema financeiro. Contudo, a decisão possui seus entraves e é vista com preocupação pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI. O objetivo da adoção é incentivar e promover o uso de criptoativos na economia do país. Estima-se que atualmente o governo de El Salvador possui uma carteira com mais de 80 milhões de dólares em Bitcoin, com a volatilidade do ativo que em 2024 tem previsão de um crescimento de mais de 100%. O valor reserva do país poderá dobrar e, como o ativo tem uma escassez comprovada, a adoção da moeda no país poderá trazer resultados ainda maiores para El Salvador. O grande interesse de Bukele é atrair as empresas e investimentos para seu país, não só através da adoção de criptoativos, como também através da consolidação de uma economia forte e confiável. Acredita-se que esse será o seu maior desafio no seu provável segundo mandato a partir de 2024, pois o que mais atrai o investimento estrangeiro não é só a questão da segurança em si, mas há fatores como os custos de energia, transporte, leis fiscais e trabalhistas e até perfil dos próprios trabalhadores locais. Esses pontos precisarão de políticas públicas contundentes caso El Salvador queira atrair as empresas estrangeiras e seus capitais. Então é isso, meu amigo. Terminamos aqui mais um vídeo do nosso canal. Mas não esqueça de deixar aquele like, hein? E colocar aqui nos comentários qual assunto você quer ver aqui no nosso canal. Estou deixando aqui na tela outro vídeo que nós produzimos que você precisa conferir. A você, o meu muito obrigado e até a próxima!